E aí pessoal, como vocês estão? Hoje mais uma vez vou trazer aqui um caso prático para que nós possamos fazer a análise. No entanto, eu vou iniciar aqui os estudos da parte especial do Código Penal. E hoje eu vou tratar então do crime de homicídio. Vamos lá! Em uma determinada situação, um homem acaba matando a sua mulher no contexto de relação doméstica e familiar, ou seja, no contexto da Lei Maria da Penha, e daí incidindo então a qualificadora do feminicídio. No entanto, ele acaba matando a sua mulher no domínio de violenta emoção. Nessa circunstância, como ficaria a situação desse agente? Bom, pessoal, primeiramente eu vou fazer a análise dessa causa de diminuição de pena, que se trata, como a doutrina qualifica, do homicídio privilegiado. Nós temos três hipóteses e todas de natureza subjetiva. Vamos lá. Parágrafo 1º do Código Penal. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Nós temos três hipóteses então aqui, onde eu poderei considerar essa causa de diminuição, que é uma causa de diminuição obrigatória, ou seja, se o agente incide nessa causa, obrigatoriamente o juiz deve reduzir a pena. A primeira delas, relevante valor social. Relevante valor social é aquele, por exemplo, em que o sujeito ele presta um serviço relevante então à sociedade em geral como um todo. Um exemplo é aquele que venha matar um traidor da pátria. Esse indivíduo, por exemplo, praticaria o crime com o direito à causa de diminuição prevista no parágrafo 1º. A segunda hipótese é o do relevante valor moral. É aquele que tem um valor mais íntimo, mais interno ao agente. Um exemplo que nós temos é da pessoa que vem a matar alguém que se encontra em um estágio terminal de sua doença. Ela comete aquele crime por relevante valor moral, para acabar com aquela dor, com aquele sofrimento daquela pessoa. Então, dentro desse contexto, ela também terá direito à diminuição da pena. E por último, aquele que age sob o domínio de violenta emoção. Quem age sob o domínio de violenta emoção, age naquele instante. Não pode haver aí um grande lapso temporal, porque senão seria vingança. O exemplo que a doutrina traz é de um indivíduo ou de uma mulher, um homem ou uma mulher, que descobre uma traição e naquele contexto, naquela situação, acaba cometendo o homicídio. Também essa pessoa terá direito à redução da pena. Essas são então as três hipóteses em que eu tenho o privilégio, o homicídio privilegiado, e todas elas são de natureza subjetiva. Agora eu vou analisar com vocês a qualificadora do feminicídio. A qualificadora do feminicídio é importante considerar que parte da doutrina considera que ela é de natureza subjetiva, ou seja, não seria nessa hipótese possível haver aí o homicídio qualificado privilegiado, ou seja, a reunião aí de uma qualificadora, né, que na verdade vai elevar o patamar da pena do homicídio com o parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, que traz as causas que diminuem a pena. Por quê? Eu tenho a causa de diminuição de pena todas de natureza subjetiva e tenho aí a de natureza subjetiva, que seria o feminicídio. No entanto, é importante consignar que existem decisões considerando o feminicídio uma qualificadora de natureza objetiva. Sendo assim, seria possível que houvesse o homicídio privilegiado qualificado. Por quê? São qualificadoras de natureza subjetiva e uma de natureza objetiva. Mas aí, como eu disse, há controvérsia na doutrina a respeito desse tema e também na jurisprudência. Vou explicar então a qualificadora do feminicídio. A qualificadora do feminicídio está inserida no artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal. Ela foi inserida no ano de 2015 por intermédio da Lei 13.104, ou seja, aqueles fatos cometidos antes dessa lei não podem, ser enquadrados como feminicídio, porque seria prejudicial ao réu. Dentro desse contexto, somente após a edição dessa lei é que eu posso então qualificar o homicídio por essa natureza. Nós temos duas hipóteses. A primeira delas, violência doméstica e familiar. É importante considerar que a qualificadora do feminicídio ela só incide quando houver uma tentativa de diminuição da mulher, de menosprezo da mulher. A hipótese do inciso 1º, o conceito eu vou encontrar no artigo 5º da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então eu vou encontrar ali as hipóteses, Por exemplo, relação doméstica familiar, relação íntima de
afeto. Então eu tenho o conceito extraído do artigo 5º da Lei Maria da Penha. E o inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Também farei essa análise dentro desse contexto, onde eu trago aqui algumas especificidades. A primeira, se a mulher for homossexual, isso não importa. Por exemplo, se a sua companheira pratica contra ela um feminicídio ou tentativa, se enquadrará também nessa hipótese. Há também a possibilidade de aplicação aos transexuais. O transexual, ele faz a cirurgia de retirada, então, do órgão sexual masculino, passando e adotando, então, a ter uma identidade feminina. Parcela da doutrina considera, então, possível a aplicação desse inciso a essa pessoa, porque ela alterou o seu gênero, ela passou, então, legalmente a ser tratada como mulher. Dentro do exemplo, então, que eu trouxe a vocês, pessoal, aquele homem que mata a sua mulher dentro desse contexto aí, tendo com ela uma relação íntima de afeto, enfim, se enquadrando na qualificadora do feminicídio, por um motivo qualquer sobre o domínio naquele contexto de uma violenta emoção, ele responderá pela qualificadora do homicídio e, dependendo da posição adotada, não terá direito ao privilégio. Mas eu já expliquei que existem decisões que admitiriam aí o homicídio privilegiado qualificado. O homicídio privilegiado qualificado, se reconhecido nessa circunstância, ele não possui natureza hedionda. Isso já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, embora existam também posições contrárias afirmando que o homicídio privilegiado qualificado é sim de natureza hedionda. Então, pessoal, sobre o crime de homicídio, basicamente essas são as principais premissas que eu gostaria de trazer aqui hoje. No próximo vídeo, trarei também outras especificidades a respeito desse crime, o crime mais importante que nós temos no Código Penal. Se você gostou, então, ative as nossas notificações para receber nossos conteúdos, curta, compartilhe, marque aí as pessoas que você conhece, enfim, nos ajude a divulgar esse canal. Grande abraço, até a próxima e fique com Deus.